E aí, minha gente, trazendo aqui para vocês um vídeo onde eles apresentam a minha caveira. Não bastasse isso, né? Tem mais caveira aqui. E eu quero comentar um pouco sobre os contos que eu já li aqui do Lovecraft que tem nesse livro. Eu já tinha mostrado ele para vocês antes. Hoje eu estou aqui diante da minha estante especificamente de livros, certo? Tem mais alguns livros ali em outra estante, mas a maioria está colocado aqui. Estou aqui perto da janela, por isso vocês estão ouvindo o barulho da rua. Também não tem microfone. Nem tinha bem certeza como é que eu ia apresentar esse vídeo para vocês, né? Tô pensando aqui se eu não coloco os vídeos agora no formato, né, deitadinho assim. Mas enfim, esse Contos Reunidos, ele tem 61 contos. Eu já li alguns, tá aqui o meu marcador de página. E tem sido uma leitura bastante instigante. Muito legal, eu tenho vontade de ler os outros contos. Como vocês talvez já tenham visto, o meu interesse maior ultimamente no Lovecraft vem das HQs, né, da Providence, e do que veio antes dela, né, o Neonomicon. Eu tinha lido e eles te dão vontade de ler o Lovecraft para você ficar mais inserido ainda dentro do universo. Também tá tendo a série aí, né, o Lovecraft Country, que eu não estou vendo ainda. Quem sabe depois eu dei uma assistida. Então o que tem aqui, ó? Eles dividem esse livro em ciclos. Aqui a imagem da capa, né? É a mesma imagem que eles repetem aqui. É um papel couché, aí você entra aqui, aí já é um papel de livro mesmo, páginazinhas amareladas e tal. Então o que nós temos? Dividido em vários ciclos, né? Tem uma introdução aqui do Sr. Josh, o especialista maior em Lovecraft hoje em dia. Aí tem ciclo de Cthulhu, é assim que eu falo, tá? Cthulhu, ou então Cthulhu. Ciclo dos sonhos. Uma miscelânea. Juvenília, que são contos dele mais jovem, né? E os apêndices, que também parecem ser muito interessantes, onde eles falam sobre diversas coisas relativas ao Lovecraft. Até filmes e outras coisas feitas inspiradas na obra dele, tá? Então, o que eu li até agora daqui, ó? Eu li Dagon, achei muito rápido, muito curto, e a galera parece que cria tanta coisa em cima dele. Li o depoimento do Randolph Carter, também interessante. Nyarlathotep, que é sobre uma das entidades aí mais conhecidas do universo do Lovecraft. A Cidade Sem Nome. Eu achei A Cidade Sem Nome muito legal. Li enquanto estava esperando no dentista. Achei muito show. Toda a descrição que ele faz, né? O cara vai para um deserto e tal, e lá ele procura por essa cidade inominável, encontra e vai descobrindo sobre a civilização que morava nessa cidade. Tem uma coisa meio reptiliana, tem muito das coisas que o Lovecraft não gostava dentro do terror dele, né? Então, a coisa dele aquática, né? Muitos monstros com uma aparência meio aquática ou reptiliana, pelo que se conta, ele não gostava muito, né? O próprio Alan Moore, eu estou lendo aquele site super detalhado que eu tinha falado antes sobre Providence, sobre o Neonomicon, ele falando que os ritos inomináveis, né, que o Lovecraft colocava, muito provavelmente eram sexo, né? Principalmente sexo entre espécies, monstro e humano. E como o Lovecraft tinha problema com essas questões, ele preferia não abordar e chamava só de ritos inomináveis, né? Então tem bastante disso na interpretação do Alan Moore dos mitos do Lovecraft. Depois tem Azathoth, que é outra entidade superpoderosa aí do universo Lovecraftiano. Também achei bastante curto, não deu para entender bem o que é o Lovecraft, mas o que é o Azathoth, perdão. Mas a intenção dele não é explicar pra gente, é justamente pela incapacidade do ser humano de explicar o que são as coisas Lovecraftianas que elas são assustadoras, né? O chamado de Cthulhu, que achei bastante interessante também, conta a história de uma galera que sai em alto mar e se depara com o próprio. É bem legal você ler. O modelo de Pickman
foi uma das histórias que me chamou a atenção no Providence, a parte referente ao Pickman, porque assim, o Moore ele interpretou os mitos da maneira dele e ele deu vida às coisas da maneira dele, mas ele se baseou completamente no Lovecraft. Então, uma das partes interessantes que eu achei foi justamente o encontro do Robert Black, que é o personagem principal do Providence, com os Ghouls, que são os monstros desse conto específico do Pickman. É muito, muito massa. A história do Necronomicon, que eu achei até curtinha e rápida, já que ela gera tanta conversa até hoje, muitos contos, muitos filmes, livros, todo tipo de mídia cita o Necronomicon, né? Escritores depois dele deram uma aprofundada também, pelo que eu li a respeito. É uma das coisas mais interessantes. O meu primeiro contato, acho que com o Necronomicon, foi justamente naquele filme Uma Noite Alucinante. Eu assisti um pouco dele em vídeo quando era criança ainda, meus primos alugaram, e esse livro estava lá. Eles leem o livro e aí atraem desgraça sobre si. É uma coisa bem de terror mesmo. Tem também um filme que, se eu não me engano, o nome é Necronomicon, Livro Proibido dos Mortos, que eu aluguei muitos anos atrás, fiquei até com medo desse livro, desse filme, perdão, que tem adaptação, assim, não é bem uma adaptação, talvez uma atualização de pelo menos 3 contos, que é o Ar Frio, o conto daquele cara que se conserva, né, durante anos e anos, décadas, à base de ar frio. E tem mais 2 com uns monstros estranhos lá do Lovecraft. Na verdade, só me lembro do último, que tem esses monstros. O conto do meio do filme eu não me lembro. Mas tudo começa, né, com o Necronomicon. Aí eu li, terminei de ler agora, Os Sonhos na Casa da Bruxa. Só falta um conto para eu terminar esse ciclo aqui, o ciclo de Cthulhu. É o Visitante das Trevas. Um nome bastante também misterioso. Quero saber o que é esse Visitante das Trevas. Mas sobre os contos na Casa da Bruxa, é um dos que eu mais gostei. O meu preferido até hoje é o Horror de Dunwich. Quem não leu ainda o Horror de Dunwich tem que ler. Também uma das partes mais legais que eu achei de Providence foi quando o Black chega na cidade aonde ocorre o Horror de Dunwich, quando ele se encontra com o personagem que é análogo ao personagem do Lovecraft, o cara todo vestido lá de cima a baixo, que era muito jovem, mas aparentava ser muito mais velho, e é uma espécie de gigante. Cara, você tem que ler aquele conto, é um conto muito louco, bom demais. Então, Sonhos na Casa da Bruxa conta a história de um cara chamado Walter Dillman, que vivia lá na cidade, onde se passa a história, acho que é em Arkham, tem a Universidade de Miskatonic, e esse cara estuda na universidade. E ele é uma espécie de matemático. O que eu achei mais legal nesse conto é que ele passa uma coisa não só de magia ou de coisa tipo demônio, mas ele envolve também um pouco de ciência, porque o Lovecraft começa a falar sobre outras dimensões, sobre o cara descobri-las a respeito... a base de cálculos matemáticos. E o Dillman é esse estudioso e ele começa a ter sonhos nessa casa que ele mora, uma casa toda torta, que ela tem uns ângulos esquisitos, que depois ele vai chegando à conclusão que eles são esquisitos de propósito, porque eles envolvem esses cálculos matemáticos praticamente mágicos, misteriosos. E aí ele vai sonhando e tem contato com a velha bruxa. Aí aparece uma espécie de ratazana com um rosto meio humano, que é o Brown Jenkins. Eu até fiz um desenho dele recentemente agora para o Inktober. E assim, o desenrolar da história é muito interessante, porque ao contrário do que acontece normalmente nas ficções que a gente acompanha hoje em dia, as coisas muitas vezes procuram ter um final feliz, um final agradável. E o final das coisas do Lovecraft, ele não se preocupa com isso não. São sempre assim coisas terríveis. Então, gente, recomendo vocês darem uma lida nos contos do Lovecraft, né? Eu estou lendo aqui o meu livro. Eu vou procurar não ler ele muito rápido, tá? Eu tenho muitas outras coisas para ler, então eu fico misturando leituras e às vezes até isso faz demorar. Também tem outros livros, chegou um livro recentemente, está aqui atrás, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu tinha que dar uma recomendada, queria conversar um pouco, falar um pouco sobre o Lovecraft e fazer esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E quem sabe depois eu trago mais coisas aí fora o Lovecraft para vocês verem, né? Vou nessa. Até mais!
Valeu!